Boa noite a todos. Hoje nós vamos começar com a palestra, né, da doutora Amarilis. Ela é médica, terapeuta integrativa e consteladora. Ela vai abordar o tema, nesse nosso encontro da ISCA Comunidade, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e as Constelações Familiares no Brasil. Então, eu chamo a doutora Amarilis. Boa Obrigada. noite. Boa noite, Flávia. Obrigada pela apresentação. A Chiquinha também está. Muito obrigado, tá? Então, vamos começar. Eu preparei um material. Então, vamos começar aqui. Então, a gente está vendo aqui um símbolo que o Ministério da Saúde lançou no começo das PNPICs, em que estão as 5 primeiras PNPICs que entraram no Brasil. Então, eu vou fazer um breve histórico. E aqui um hospital, dentro de um hospital público, como a gente pode ver aqui no SUS, na Unifesp, fazendo acupuntura. Então, o que é essa história das práticas integrativas e complementares? As práticas, elas são um conjunto heterogêneo de práticas que está sobre uma escopo de saberes, né? E esses saberes, eles têm sido contemplados desde há muito tempo, realmente desde Alma Ata se está falando da integração das medicinas tradicionais e das medicinas integrativas e complementares. Porém, desde 2002, a OMS formula que as medicinas tradicionais e complementares são uma alternativa para o tratamento. E aí é importante entender o que é uma medicina integrativa, né? Quando há uma mudança dentro do paradigma saúde e doença, a gente está pensando numa medicina integrativa. E quando você consegue associar à medicina biomédica uma prática que não é convencional em Ocidente, se diria que estamos falando de uma medicina complementar. Mas o que a gente vê no SUS é isto, né? Então, 29 práticas integrativas e complementares, na qual a meditação, Chantal, a dança circular, está no mesmo lugar da homeopatia, da Ayurveda, da medicina antroposófica, e elas têm particularidades diferentes. Para isso, eu quis trazer um pouco do conceito que a filósofa Amadeu Luz, ela é uma pessoa muito importante dentro da área de pesquisa e professora da UERJ, da medicina social. E ela trabalhou durante muito tempo com o grupo dela sobre o que é realmente uma racionalidade em saúde. Em algum tempo ela falou como racionalidade médica, mas depois ela reconceptuou a racionalidade em saúde. Então, não é o mesmo uma racionalidade em saúde que uma prática integrativa e complementar. As racionalidades em saúde, elas têm uma particularidade, elas têm uma cosmologia, elas estão baseadas em uma cosmologia. Então, quando a gente pensa na medicina ayurvédica, ela está baseada numa cosmologia que tem 5.000 anos. Quando a gente pensa na medicina tradicional chinesa, ela tem uma cosmologia que tem mais de 3.000 anos. A gente vai ver um pouquinho isso depois. A homeopatia também, né? A biomedicina também. Então, elas não são iguais a terapêuticas, elas não são iguais à cromoterapia, que é uma terapia que tem, sim, uma forma de conceber tem uma forma de conceber a saúde e doença
diferenciada, porém, ela não tem uma doutrina médica, ela não tem uma dinâmica vital, ela não tem uma morfologia. Então, o que é uma racionalidade? Uma racionalidade tem uma história, né? E dentro dessa história tem uma forma de diagnóstico específica, ela tem uma forma de pensar o indivíduo, né? Uma, digamos, o que a gente considera uma fisiologia, enfim, e tem uma forma terapêutica. Então, por que eu estou fazendo essa diferenciação e trazendo Amadeu Luz? Porque não é igual a biodança à medicina antroposófica. Então, o SUS oferece 29 práticas integrativas e complementares, das quais algumas são racionalidades em saúde, que foram as que começaram realmente. Homeopatia, Ayurveda, medicina tradicional chinesa, e que depois foram se ampliando. Então, é bem interessante isso em dois aspectos, em que estas racionalidades são mais uma forma de diagnóstico e tratamento de médicos, de enfermeiros, de veterinários, de farmacologistas, né, que são os que podem fazer homeopatia. Mas medicina tradicional chinesa, não, medicina tradicional chinesa é aberta a todas as formações profissionais, graças a que se estabeleceu esse acordo que foi legal dentro do Brasil, porque tinha o grupo dos médicos que realmente defendia que fosse somente uma prática médica. Então, tem coisas bem interessantes. Dentro da história das PNPICs tem Alma Ata, e Alma Ata preconizava a saúde para todos no ano 2000. Alma Ata é uma conferência internacional de saúde primária, de cuidado primário, que foi feita em 1978, e em Alma Ata já se falava que tinha que incorporar o conhecimento tradicional das populações. Isso inclui não somente é legal fechar microfones. Isso inclui não somente o que a gente tem visto aí das práticas, senão também práticas indígenas. Por exemplo, no Brasil temos uma prática que nos inclui no SUS e que é interessantíssima, que é a medicina Tupi-Guarani. Eu vou fazer aqui colocar datas importantes, né? Então, em 1986 acontece a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e já na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que surge o SUS, né? Você tem as medicinas naturais e práticas complementares, que foi realmente o primeiro nome que foi dado, depois se mudou para a PNPICs. Em 1999, se incluem os procedimentos de acupuntura e homeopatia na tabela de SUS. Isso é muito importante, porque a gente pode fazer homeopatia ou acupuntura dentro do SUS, mas tem que ter um código onde lançar essa produtividade, senão parece que a gente não está fazendo nada dentro do centro de saúde. Então, sempre se tem que legalizar a prática, e depois de legalizá-la a nível federal, o Ministério da Saúde tem que ter um código para lançar esse procedimento. Em 2002, a Organização Mundial da Saúde lança um documento que chama Estratégia da OMS sobre Medicina Tradicional. E aí se dá a possibilidade que se incluam dentro dos medicamentos fitoterápicos e homeopáticos dentro do SUS. Em 2003, se constitui um grupo de trabalho no Ministério da Saúde para contemplar as atuais PNPICs. Então, se começa a fomentar a participação de pessoas que trabalhem com PNPICs no Brasil e que possam ajudar a fazer as diretrizes
da prática. Em 2004, se institucionalizam as PNPICs dentro do Sistema Único de Saúde e, por decreto presidencial, em 17 de 2 de 2005, se pode trabalhar com plantas medicinais. Então, vejam que há uma diferença de tempo entre 2013 e 2005, porque tudo isso depende de ir legalizando as políticas que se colocam. Não são processos rápidos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou uma pesquisa que mostra que 71,5% dos brasileiros, ou seja, 150 milhões de pessoas dependem do Sistema Único de Saúde. Isso antes da pandemia, né? Então, neste momento, não encontrei cifras neste momento, mas são muito mais, né? Que 150 milhões de pessoas, né? E aí, quais que são, como que foram entrando essas práticas? Em 2006, tem um microfone aberto. Em 2006, acupuntura, homeopatia, fitoterapia, antroposofia e termalismo. Em 2017, arte-terapia, ayurveda, biodança, danças circulares, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia e quiropraxia, que vocês sabem que é diferente. Reflexoterapia, reiki, chantala, terapia comunitária integrativa, yoga. Em 2018, apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, aqui está, em 2018, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapias com florais, tá? Então, aqui, só um momento, acá. Dilma, podes fechar o teu microfone, linda, por favor? Meu Deus. A medicina ayurvédica, ela surge na Índia há 5.000 anos, a medicina tradicional chinesa há 3.000 anos, a medicina biomédica 2.500 anos. Então, quando a gente fala de uma prática que é complementar, incluir a Ayurveda e a medicina tradicional chinesa, é uma heresia, né? Porque elas surgiram antes. Realmente, a mãe de todas as medicinas é a medicina ayurvédica, né? E depois a homeopatia é de 1975, mas os primórdios surgem na Grécia com Hipócrates e com Paracelso na Alemanha, bem posteriormente, e a medicina antroposófica com Rudolf Steiner em 1986. Eu vou... Bom, e aí, nas publicações do Ministério da Saúde, eu só coloquei essas umas publicações que tem, onde se podem consultar coisas que são muito interessantes sobre as práticas integrativas e complementares no SUS. Tem muito mais que isso, né? Então, é uma estratégia que em um determinado momento foi muito forte e que agora, de alguma forma, está sendo um pouco diezmada, né? Está sendo um pouco colocada de lado neste governo atual. Então, qual que é o carro-chefe das práticas integrativas e complementares? É a saúde da família. A implementação das PNP que se fez dentro da estratégia saúde da família, antes de legalizá-las em 1994, começou no Programa Nacional de Agentes Comunitários, nas PACs. E como é que é uma equipe de saúde da família? Porque para ser o carro-chefe das PNPICs é interessante a gente entender. A saúde da família está composta por um médico, uma enfermeira, isso é uma equipe, né?
um técnico de enfermagem, uma agente comunitária, um dentista para uma população entre 3.000 e 4.000 pessoas. Isso equivale mais ou menos a 1.000 famílias, né? As PNPIC se inserem dentro dessa estratégia de saúde da família, dentro dos princípios do SUS, de universalidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. É muito interessante que as pessoas saibam que no Brasil, se uma pessoa vem do exterior e acontece alguma coisa, pode ir para qualquer hospital que vai ser atendido. Então, isso foi decidido na 8ª conferência, quando foi criado o SUS, que teria que ter universalidade, que teria que ter equidade. Isso é algo que em poucos países do mundo se tem um sistema único de saúde tão interessante e com essa cobertura que nós temos, com todas as restrições que tenha, mas é um exercício de saúde pública importantíssimo e é o que a gente tem visto durante a pandemia, né? Com a vacinação, isso desde o momento em que finalmente tivemos vacina. As PNPICs, o primeiro que começou foi a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, a antroposofia, e a fitoterapia, ela já estava antes da introdução das PNPICs, desde 2002. E com a introdução das PNPICs para as equipes, a gente viu que não é um trabalho exclusivamente médico, é um trabalho que pode ser feito por agentes comunitários, que realmente é um grupo que sustenta muito as PNPICs, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, isso traz um trabalho de equipe para as PNPICs, que é muito interessante. E, posteriormente, se levou para redes de cuidado e atenção à saúde. Então, se levou para saúde do trabalhador, para saúde mental, para outro tipo de rede de cuidado que não fosse só a estratégia de saúde da família. Aqui eu quero mostrar os códigos com os quais a gente lança, dentro da produtividade da gente, este tipo de trabalho. E isso é muito importante para que, quando a gente lança a nossa produtividade, se veja que a gente está gastando tempo com uma atividade. Então, por exemplo, o Reiki. Eu pratiquei Reiki durante algum tempo e ainda não tinha um código. Então, quando saía a minha produtividade, saía muito menor que de outros colegas que não estavam praticando Reiki, por exemplo. E era uma atividade que eu estava trabalhando. Então, isso é uma conquista, não? E tem aqui a sessão de constelação familiar. Este é o número que a gente lança quando trabalha com constelação. E também de sessão de Reiki aqui, tá vendo? Sessão de aromaterapia ou de cromoterapia ou geoterapia, que é tratamento com argila. Esta médica é a Carmen de Simone, que foi a coordenadora das PNPICs durante 5 anos, de 2006 a 2011. Uma mulher interessantíssima. Eu coloquei aqui vários YouTubes para ver ela vai fazendo uma descrição histórica da introdução das PNPICs, a importância do gestor municipal na implementação, ou seja, a importância de que, se o governo federal estipula que as PNPICs podem ser feitas, tem código, tem capacitação, como tinha naquela época, agora não tem. Que o gestor municipal, no município, se pegue essa diretriz e se incentive a estratégia de saúde da família e outra linha de cuidado a trabalhar com as PNPICs. Então, naquela época, fizeram bastantes reuniões com os gestores municipais para que tivesse essa divulgação, né? As práticas integrativas e complementares estão presentes em 54% dos municípios brasileiros e distribuídos por 27 estados
é o Distrito Federal. O número de municípios que ofertaram atendimentos individuais em PICs, 54%, está presente em 100% das capitais. Ou seja, tem todos esses estados, mas muito fortemente dentro das capitais. E também fora das capitais, né? Mas se quer dizer que nesses 27 estados, as capitais também têm PNPICs. E distribuídos como? Em atenção básica, em atenção média e alta. Por quê? Porque os hospitais, não somente os públicos, sino também os privados, têm visto a eficácia das PNPICs e estão incentivando a que elas entrem dentro do arsenal diagnóstico e terapêutico deste tipo de hospitais. Depois vamos ver isso. 2 milhões de atendimentos das PICs nas UBSs, mais de 1 milhão de atendimentos na medicina tradicional chinesa, incluindo acupuntura, 85 mil fitoterapias, 13 mil homeopatias. Esses são dados publicados de 2020 e atualizados para 2022. Isso é uma coisa muito interessante, que da época de 2006 a 2017, tem muito dado. Depois de 2017, tem pouquíssimos dados. Então, o que eu falava, né, que tem sido introduzido em hospitais da rede privada. Então, agora, por exemplo, você pode fazer pós-graduação em medicina integrativa, em naturopatia, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na USP, na Unifesp, por exemplo, eu fiz no núcleo de medicinas integrativas, eu fiz acupuntura chinesa em São Paulo, na Federal do Ceará, em Uberaba, na Uniub, na Federal de Santa Catarina, na PUC do Paraná, na PUC do Rio de Janeiro. Foram umas que eu encontrei e que realmente eu tenho tido tanto médicos da Estratégia de Saúde da Família do Ministério, que eu coordeno, como residentes e ex-residentes fazendo curso de medicina integrativa. Então, é muito interessante porque há uma vertente na saúde pública de acabar com as PNPICs, né? Porque, por exemplo, a fitoterapia, que eu vou falar aqui, em Campinas, foi literalmente acabada. A homeopatia tentou ser acabada, né? E, por outro lado, o privado, percebendo que realmente essas racionalidades são extremamente resolutivas e assumindo para elas as PNPICs. Então, é um momento em que a gente vê como que quando há uma federação, há um governo que realmente um dos seus carros fortes é a saúde, as propostas para fortalecer o SUS foram muito interessantes, que é o que estamos agora em um retrocesso, né? Bom, em Campinas, a homeopatia se implementou em 2005, em 15 de fevereiro de 2005, na Policlínica 2, tinha 7 profissionais e neste momento tem 2, né? Alguns centros de saúde da família têm homeopatas. Tinha experiências de homeopatas em 2000, mais ou menos, antes da introdução das PNPICs, que já trabalhavam com as suas caixinhas com medicamentos. Eu conheci a Vivian, por exemplo, no Campos Elíseos, e ela já trabalhava com homeopatia e fazia coisas muito interessantes, e era uma coisa dela, né? Não, ainda não tinha a estratégia. Acupuntura se faz no Centro de Referência e Reabilitação de Campinas, que é um centro para trabalhadores, ou melhor, para doenças relacionadas à saúde do trabalhador.
Tem vários fisioterapeutas e médicos que fazem aurículo, fazem acupuntura chinesa geral e crânioacupuntura. Faz bastante crânioacupuntura. E nos centros de saúde. E atividades corporais de Ancún, 90% dos centros de saúde tem uma pessoa capacitada com Lian Kun, porque essa foi uma experiência muito interessante que eu vou falar depois. Tai Chi Chuan e Suyoki. Suyoki é uma técnica de acupuntura na mão. Em 2006, esse é um dado muito bonito, em 2006, o consumo de anti-inflamatório na rede era de 700 mil cápsulas por ano. E teve uma redução de 12,5%, foi para 570 mil, com a introdução das práticas corporais e da acupuntura. Os florais, também em alguns centros de saúde se trabalhava com florais. Dentro das práticas corporais, tem em Campinas uma experiência muito interessante que começou há 30 anos, ou seja, muito antes das PNPICs, com a Sâmia Maluf, que é a coordenadora da Clínica Movimento, e colegas dela da Clínica Movimento, que trouxeram a Mariadela Paucos, que morreu faz pouco tempo, a pessoa que ideou o movimento de Rio Aberto, que é uma prática muito interessante, corporal, emocional, na qual, através de movimentos, de dança, você vai liberando as suas emoções. Já se fizeram vários encontros aqui em Campinas, encontros internacionais, que reuniram muita gente. Um dos nossos queridos consteladores, o Ricardo, ele é capacitado, está aqui, eu coloquei uma fotinho dele, mas o que eu quero falar é que tem sido uma experiência muito linda de como é que o município, quando está sensibilizado com as PNPICs, consegue incorporar uma destas práticas, e este é o caso. Então, a Sâmia e a equipe do movimento capacitaram profissionais dentro do centro de saúde para praticar. Então, neste momento, tem 42 grupos em Campinas capacitados, sendo que, pela pandemia, alguns não conseguiram voltar até agora, mas voltaram já, segundo a Sâmia me contou nesta semana, 15 grupos, né? Também há no Rio de Janeiro, dentro do SUS, Movimento Vital Expressivo. Isto é incrível, porque a possibilidade que dá no serviço público que as pessoas trabalhem nos seus corpos, trabalhem numa forma de expressar as suas emoções, é algo que é uma conquista, e foi uma conquista propiciada pelo município e por uma entidade que é privada, né? Que é o Centro de Estudos e Terapias Movimento. E precisa sempre de pessoas como este sujeito que é maravilhoso, que é a Sâmia, e trazer em várias oportunidades a Mariadela e pensar no público, né? Outra dessas formas de pensamento do público é do Lian Kun. O Lian Kun foi introduzido pela professora Maria Lúcia Li, ela é de origem chinês, em 1984, e ela se dedica à pesquisa das práticas corporais chinesas. Ela também introduziu o treinamento perfumado no Brasil. Ela é autora deste livro, e esta prática é uma das experiências mais lindas de como as PNPICs conseguiram capacitar e promover dentro do Brasil que na estratégia de saúde da família se fizesse a capacitação de pessoas, agentes comunitárias, técnicas de enfermagem, enfermeiras,
médicos, todas as pessoas que estivessem disponíveis para depois realizar a prática com os pacientes foram capacitados pelo Ministério. Então, neste momento, há muita gente capacitada que dentro do Brasil estão trabalhando com Lian Kun. Uma delas está presente aqui, que eu a convidei, que é a Dilma, agente comunitária. Vou mostrar o trabalho dela. A Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, que é a foto que está aqui, reuniu 2.500 pessoas que participaram na comemoração dos 10 anos de Lian Kun em 2017. Aqui tem uns links de outras experiências e é uma prática corporal que tem se estudado muito, porque várias universidades têm estudado e feito inquéritos com os pacientes antes e depois da prática de Lian Kun em um determinado tempo. E as repercussões corporais e emocionais são muito grandes. E está bastante estudado, assim, eu coloquei aqui umas referências. A fitoterapia em Campinas. A fitoterapia, ela foi começada em Campinas pela doutora Heloísa Pimentel, com um grupo de pessoas. E é uma coisa belíssima, porque em 1990 se iniciou dar medicamento fitoterápico na rede de saúde, mas a Botica da Família foi realmente inaugurada em 2004. Essa Botica da Família tinha parcerias, por exemplo, com a horta do Hospital Cândido Ferreira, que vocês sabem que é um hospital psiquiátrico, um dos primeiros hospitais a fazer a desinstitucionalização dos pacientes psiquiátricos, seguindo o roteiro dos italianos, né, do norte de Itália. Realmente, a primeira experiência foi Santos, né? Mas eles uniram uma série de lugares que tinham hortas orgânicas, que se podia trazer os elementos de fitoterapia que realmente tivessem qualidade, né? E eles conseguiam produzir 7.000 fórmulas fitoterápicas por mês, usando 13 tipos de plantas medicinais. Era um exemplo, vieram de todo quanto lugar de Brasil para ver esta experiência. Todos os centros de saúde tínhamos medicamentos fitoterápicos, então no momento em que chegava um paciente que estava com um hematoma ou estava com uma ferida, a gente tinha calêndula, tinha aloe vera, tinha amamelis, tinha uma quantidade de produtos em forma oral, em forma tópica, em gel, em cremes, em ungüentos, e foi fechado. Foi fechado em 2019 como um fechamento temporário, trasladado, colocado para a Unicamp, que até agora não abriu, não reabriu, e que eu acho que não vai reabrir. Por que isso? Porque por trás disso estão os laboratórios farmacêuticos que estão perdendo ao não vender anti-inflamatórios, ao não vender, enfim. Então, há uma série de coisas que são as que precisam de um governo federal, de um governo municipal que tenha a convicção de que o mais importante é a saúde do paciente. A Heloísa Pimentel já está na 19ª edição da Semana de Fitoterapia, que se chama Walter Radames Accorsi, que é um fitoterapeuta que já morreu, famosíssimo, né? Dentro do Brasil. Bom, e agora
Essas são, digamos, os carros-chefes que se tem ou que se tinha dentro de Campinas, dentro das práticas das PNPICs. Claro, a homeopatia é super forte também, era super forte, mas ainda tem lugares, a acupuntura também, mas eu quis especificar nessas que também tem uma experiência muito bonita, né? PNPICs fortes no Brasil há em muitos lugares, em Belo Horizonte é muito importante, em Goiás é muito importante, e sempre tem um sujeito, sempre tem um profissional que está trazendo, que está colocando a força, que está sendo pioneiro, que está impulsionando. Então, essas são coisas que são importantes para a gente pensar. Bom, me pediram para que falasse um pouco da minha experiência. Eu trabalhei já em muitos lugares dentro do SUS, trabalhei no Cândido Ferreira, trabalhei na PUC como docente, no centro de saúde, trabalhei também como docente na Unicamp, na saúde da família, enfim. Mas a minha experiência de PNPICs mais, digamos, que me acalanta o coração é a experiência que tive em Amparo, de 1999 a 2012. Amparo é um município aqui de São Paulo, no interior de São Paulo, neste momento com mais ou menos 67 mil habitantes. Quando eu cheguei, tinha 60 mil habitantes, em 1999. Eu coordenei um centro de saúde da família, o Jardim Camanducaia, que era também local de prática de saúde da família da Unicamp. Então, eu tinha residentes de primeiro e segundo ano dentro do centro de saúde. Essa é uma foto de 2007. Ela é residente, as agentes comunitárias em saúde, enfermeira, médico, dentista, agentes comunitárias, as pessoas da recepção e da faxina, recepção e faxina. Como é que foi essa introdução das PNPICs dentro do Centro de Saúde do Jardim Camanducaia? Eu já tinha feito acupuntura, já era homeopata, já tinha feito fitoterapia, enfim. Então, o que aconteceu? Que eu fui praticando a acupuntura, a terapia neural, a auriculoacupuntura, a homeopatia, e foi ensinando os residentes a ver que tinha outras formas de tratamento, né? Então, a secretária de saúde se interessou e me falou se eu podia ser a referência da acupuntura. Porém, eu tinha muito trabalho, eu fui a referência durante algum tempo, mas eu propus para ela que a gente formasse uma equipe em que pensássemos como que poderíamos democratizar a acupuntura, que não fosse somente em um centro de saúde. E descobrimos que tinha mais ou menos 8 pessoas que tinham formação em auriculoacupuntura e em acupuntura. Então, sentamos com estas pessoas, eu estava na coordenação de isto, e trabalhamos e montamos diferentes equipes em diferentes lugares, contrataram mais uma acupunturista para o Centro de Saúde do Trabalhador, e desta forma conseguimos que se instaurasse a acupuntura no município. Por esta instauração, isto digamos que ficou sendo conhecido, e eu fui convidada para redigir no Ministério da Saúde, em 2007, o projeto de implementação e execução da acupuntura no Brasil. Então, elaboramos um manual, né, de como que deveria ser feito. Homeopatia também tinha mais, não lembro se eram mais 2 homeopatas. Fitoterapia, não sei, eu acho que eu era a única que fazia fitoterapia. Ilian Kuhn, a Dilma,
que é agente comunitária, ela já tinha feito um treinamento antes por conta própria, e quando em 2007, acho, ou 2008, veio o capacitador do Ministério, e fomos capacitados vários, ela pegou a batuta e até este momento a Dilma está fazendo o grupo de Liancum. Eu vou mostrar para vocês depois. O treinamento perfumado, eu fiz a capacitação no centro de saúde, então agentes comunitárias tocaram o treinamento perfumado e a gente fazia yoga, meditação, fazíamos reiki com uma agente comunitária também e com um fisioterapeuta arte maricária. Então, às vezes, trabalhamos em conjunto, a agente comunitária, o fisioterapeuta e eu, com alguns pacientes que a gente sentia que precisavam desse tratamento. A Chantal, a gente trabalhou com as pacientes do grupo de gestantes e depois de puérperas. Reflexoterapia, a gente trabalhava também nos grupos com bambu, né, com antiginástica. Danças circulares também a gente fazia dentro do trabalho com os grupos. Quiropraxia eu fazia dentro do tratamento do meu consultório. Mas era interessante porque eu podia mostrar para os residentes que, às vezes, algumas dores em que se teria que dar um anti-inflamatório, se você fazia uma manipulação, a pessoa saía sem dor, né? Caminhada e laborterapia, caminhada, agentes comunitários, laborterapia, agentes comunitários dentro do grupo de terceira idade. Nosso centro de saúde tinha uma cobertura de 10.000 pessoas, mas também trabalhamos com a prisão feminina, e na prisão feminina também trabalhamos, as prisioneiras vinham para a gente, né? Então, a gente fazia tratamento de tudo, tratamento odontológico completo, e também o cuidado da saúde delas, com também com acupuntura ou com auriculoacupuntura. Nós tínhamos uma equipe de 40 pessoas, médicos e residentes da Unicamp, enfermeiras, dentistas, técnicos de enfermagem, a equipe do NASF, que é muito interessante, porque é outra proposta do Ministério de colocar um núcleo de atenção à saúde da família, em que se incluía homeopata, acupunturista, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social. Então, eles vinham e agregavam na equipe, né? Esse projeto do NAF foi algo maravilhoso. E os agentes comunitários de saúde, tínhamos também guardinhas, as faxineiras. Então, aqui tem um pouco da acupuntura, que já falei para vocês. Isso era no meu consultório. Equipe de trabalho na institucionalização, já contei para vocês. Em 2012, tínhamos 15 profissionais do SUS trabalhando com algum tipo de acupuntura, entre acupuntura geral como auriculoacupuntura. Neste momento, tem uma pessoa de referência que trabalha meio período por semana. Então, vocês vejam como se pode desmontar um trabalho tão interessante, né? Esta é a Dilma, né? E fazendo Liancum dentro de Orquidário, que é um lugar muito bonito, com os pacientes. Isso, ela começou em 2008 e até agora ela está fazendo. E este é um cartaz para um momento em que ela coloca a história do trabalho do Liancum em 18 terapias, porque tem um nível 1 e um nível 2, e ela conseguiu que a prefeitura desse as camisetas para que as pessoas se sentissem que estão dentro do grupo. Enfim, é um trabalho muito bonito que a Dilma fez durante todos estes anos, né? Aqui é uma foto daquela época,
de um grupo de mulheres, aqui está a Dilma, fazendo yoga, né? A gente fazia yoga, meditação e treinamento perfumado. O treinamento perfumado realmente eu capacitei a Celinha, a Loner para fazer, e a Dilma e elas faziam quando eu não podia entrar, porque eu tinha pues, muito trabalho, né? O Reiki e Arte Mahikari, que já contei para vocês que fazíamos a 6 mãos. O grupo de caminhada que está até agora, que realmente quem toca o grupo neste momento, a Roseli, a Mônica, mas quem começou foi a Dilma também. E esta é uma coisa que nos aconteceu muito interessante, e é que em uma dessas indas para o ministério, escutaram estas 2 meninas que trabalhavam no departamento de humanização. Eu fui convidada para trabalhar a estratégia de acolhimento dentro das unidades de saúde, e elas escutaram o nosso trabalho e viram que a gente já tinha incorporado as PNPICs, que a gente fazia realmente um acolhimento muito direcionado, com fluxos muito estabelecidos, com planejamento estratégico, enfim, e na volta de uma das minhas férias, me falam, nós ganhamos um prêmio, fomos escolhidos dentro de 11 experiências de estratégia de saúde da família, o Jardim Camanducaia foi escolhido como o melhor centro de saúde de São Paulo. E fomos premiados, pela Organização Mundial da Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde, o Ministério da Saúde, e a nossa equipe, ou melhor, 60% da nossa equipe foi para Brasília em 2009 para receber esse prêmio. Foi uma experiência muito bonita, no sentido de, este era o prefeito de Amparo naquela época, e esta pessoa era o coordenador da OPS no Brasil. Foi bonito porque, além do prêmio que recebemos por nosso trabalho, eu escolhi pessoas do centro de saúde que eu sabia que não iam conseguir ir para viajar e conhecer Brasília. Estivemos, acho que 4 dias por conta do ministério, e foi uma experiência muito bonita, uma gringa como eu, mostrar Brasília para um grupo de brasileiras. Foi uma experiência muito bonita. E aí, a experiência das constelações familiares. Então, eu me formei como consteladora familiar em 2017, eu saí de Amparo em 2012, então não tenho experiência em Amparo com as constelações familiares. O que eu vou falar no Brasil, então, como é que chegam as constelações familiares em Brasil? Então, Bergelinger vem em 1999, depois vem Alessandra Caini. Esta foto, aqui estão Bergelinger e a mulher Sofia, em um congresso internacional de direito sistêmico, qual participaram em 2018 2.000 pessoas. Pelo que eu tenho visto, o carro-chefe das constelações familiares dentro do SUS e dentro do sistema público é no judiciário. A Irene sabe muito mais que eu sei muito pouco. O que encontrei é que foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça que se pudesse fazer constelações familiares, e realmente a questão do direito de família envolve temas como guarda, pensão alimentícia, alienação parental, inventários, e há numerosas experiências dentro do Brasil. Aqui há um depoimento da juíza Wilka Vilela,
de Pernambuco, em que ela fala que 33 processos que estavam sobre a sua responsabilidade, 75% foram solucionados através do acordo, e nos quais a constelação familiar foi muito importante dentro dessa resolução. Aqui tem imagens de diferentes lugares que eu tirei da internet, onde se faz este tipo de constelação em direito restaurativo, acho que se chama, e que tem reduzido a incidência de novos processos e tem agilizado processos que demandariam muito mais tempo. E encontrei muitas publicações, constelações sistêmicas e resolução de conflitos no direito de família, emaranhamento e destino no tratamento de conflitos, a constelação familiar no judiciário brasileiro. E há uma reportagem completa do Fantástico sobre constelações familiares no judiciário. Eu coloquei aqui o link. E é muito interessante porque eles passam por Pernambuco, por Bahia, por Rio de Janeiro. Em Rio de Janeiro entrevistam a um desembargador da República que é defensor das constelações familiares, então achei muito interessante. Esta outra experiência no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, em que o hospital tem uma periodicidade de constelações familiares. Foi introduzido realmente pela área de ginecologia e obstetrícia, mas eles já pertencem à Faculdade de Medicina, este hospital de Goiás. Este grupo foi criado em 2006 e tem um dos dados que me impressionou muito é que em 2018 o projeto atendeu um total de 1.440 pessoas. Então, eu fiquei pensando, né? Me pareceu uma gulosema isso, porque fiquei pensando como é que eles fizeram, como é que introduziram dentro do Hospital das Clínicas. Deve ter um processo que para mim deve ser muito interessante, né? E esse mesmo espaço, essa mesma universidade trouxe a Bibi Schroeder, bom, não sei, não tenho ideia como se pronuncia, que é uma pedagoga sistêmica, cofundadora do Instituto Bert Hellinger, na Holanda. Eles trabalham com coaching sistêmico. Ela escreveu um livro chamado Coaching Sistêmico sem Constelação, que também fiquei com muita vontade de ler. E ela trabalha junto com o marido dela, que faz constelações organizacionais, e que veio para fazer um seminário internacional em 2020, em julho, sobre constelações organizacionais. E a Bibi começou a palestra dela falando: nada mais natural quando se parte do pressuposto de que todos somos parte de um sistema maior e que o desejo de pertencimento a um grupo é algo natural, tanto em humanos quanto em animais. Achei maravilhoso. Ela tem uma experiência de 20 anos de trabalho com constelações familiares dentro da sala de aula, com crianças e adolescentes. E ela veio para fazer essa palestra em 2019, em fevereiro, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Achei uma coisa também muito interessante. Em Florianópolis, em um centro de saúde, uma médica que deve ter origem alemã, porque se chama Vivian da Cas Engelke. Ela trouxe para uma das unidades de saúde de família no bairro Ipiranga, em Florianópolis, junto com uma organização que chama Instituto IP Roxo, que me pareceu e entendi que são formadores em constelações, e naquela comunidade está sendo feita constelações familiares no centro de saúde. Também achei lindíssimo.
E para finalizar, algumas considerações que eu tenho sobre a inserção no SUS, como se pode ampliar essa inserção no SUS das constelações familiares. Primeiro, a federação tem que ter uma proposta que não seja medicalizante, como tem neste momento, que não tenha uma proposta que seja privatizante ou que queira privatizar os serviços públicos, como se tem neste momento. Então, temos que ter um governo federal que realmente acredite no SUS e que, novamente, coloque uma força, tanto nas políticas públicas como no investimento. Neste momento, só um exemplo, eu trabalho também com os médicos do programa de médicos de medicina de família do Ministério, e cada vez menos temos menos gente, e temos menos possibilidades, e temos menos. As PNPICs também têm menos. Então, você tem que ter uma federação que pense a saúde como algo que é público, que é democrático, que tem que ser incentivado. Você tem que ter municípios que também pensem assim, porque as capacitações em Liancun, em outros tipos de PNPICs foram dadas em um momento em que se pensava assim, né? E as instituições formadoras privadas também deveriam contemplar capacitar pessoas que trabalhem dentro do SUS. Por que isso? Porque nós não podemos, por exemplo, se eu quero fazer constelações em um centro de saúde em Campinas, eu não posso, porque não tem nenhuma possibilidade de fazer um trabalho voluntário, está proibido, né? Isso por questões legais que houve problemas. Então, a forma de entrada para esta terapêutica tem que ser contemplada desde a formação quanto em níveis gerenciais e de governo municipal e federal. E que pensamos em conjunto com o meu marido, que também é médico, né? Ele trabalha com pediatria e ele não é constelador, mas conhece a teoria sistêmica e pratica com os seus pacientes, né? Qual que é a importância de ter a teoria sistêmica na resolução de conflitos familiares, né? É muito importante que quem trabalha dentro do SUS possa pensar uma família sistemicamente, possa pensar e actuar com coisas que se possam ofertar dentro do SUS. Então, há uma realidade que quem não trabalhou no SUS desconhece, e é que a gente, para fazer este tipo de coisas, tem que cavar um buraco na agenda. Uma vez que organiza cavar um buraco na agenda, ele tem repercussões. As repercussões é que são práticas e medicinas que são extremamente resolutivas, então vão te tirando pacientes a longo prazo da tua agenda. Então, estou falando isso porque não acho que se possa fazer uma constelação familiar de 2 horas, de 1h30, como você escolhe essas pessoas para ter esse prêmio. Mas sim se podem fazer exercícios sistêmicos grupais, por temas que a gente que tem trabalhado dentro do SUS conhece perfeitamente, e é a hierarquia dentro das famílias, a inclusão dos excluídos. Os excluídos dentro do SUS é muito claro nas famílias, e é muito claro a exclusão racial. Quem é negro, quem é descendente indígena, enfim. Traumas, a gente vê 1001 traumas dentro dos nossos pacientes, de violência, de assédio, bom, enfim. Então, o que a gente pensou é que poderia ser ter uma ênfase para os trabalhadores do SUS em exercícios sistêmicos, em ajudar a equipe a entender a família como um sistema,
Então, não ver um paciente somente de uma ótica fechada, e sim desde uma ótica ampliada. Violência doméstica há muita entre os pacientes da gente, dependências em geral. E uma coisa que é muito interessante, que sem saber constelações familiares, eu trabalhava com a nossa equipe e era o acolhimento da equipe, o acolhimento do cuidador. E em um momento determinado eu fiz uma colcha de retalhos como o filme, né? How to Make an American Quilt, que era um filme muito lindo em que a cada pessoa do filme ia costurando a história de vida e ia relatando. E foi um dos momentos mais bonitos, para o meu modo de ver, das reuniões de equipe e de acolhimento do trabalhador, da equipe, quando ficamos sabendo, através dessa colcha de retalhos, de histórias de cada um dos trabalhadores do centro de saúde que a gente desconhecia. E ficamos entendendo quantos de nós tínhamos sido abandonados pelo nosso pai. Era mais ou menos 80%. Então, desde agora, ou melhor, agora, eu entendo que estávamos dentro de um campo, né, como trabalhadores, nesse momento, e que histórias semelhantes estavam convivendo nesse momento e que a gente não sabia. Então, é isso. E aí eu termino com uma filosofia que é trazida da mãe África, que chama o Ubuntu. E o Ubuntu é: eu sou porque nós somos. Eu consigo ser quando estou no coletivo. Eu consigo construir quando eu tenho um coletivo. Desde a minha individualidade, desde o meu eu, desde a minha singularidade, eu consigo construir com o outro quando eu olho o outro e sei que esse outro também tem uns outros, né? Então, é isso, basicamente. Nossa, Marilis, muito obrigada, assim, pela essa conversa que a gente teve hoje, né? Eu achei que foi maravilhosa. Me lembrou muito da minha história na prefeitura de Paulínia, né? Eu trabalhei lá de 92 a 2022. E eu também participei da implementação das PNPICs, né, lá. E a gente sabe que não é fácil, porque Não. você precisa tanto do apoio federal, né, que você tem através dos decretos de lei, mas do apoio municipal. Então, quer dizer, o secretário de saúde precisa acreditar no seu Ah, sim. trabalho, o coordenador, né, de saúde precisa acreditar, o coordenador das UBSs precisa acreditar. Então, assim, é um trabalho incessante, né, e que a gente tem que mostrar que isso acontece e que realmente tem efetividade, né? À luz das constelações, como você falou, eu acho que a gente ainda está engatinhando, mas Ah, parece que já tem alguns flashes assim, no sentido de que, como é na formação, você tem que se trabalhar internamente primeiro, para poder ser um terapeuta. A mesma coisa é com a equipe de saúde, ela tem que ser trabalhada primeiro, né? Ela tem que ser realizado um acompanhamento, né, sistêmico dessa equipe, para que depois ela possa acreditar no trabalho e possa fazer com que, não sei de que jeito a gente pode fazer, mas possa fazer com que os usuários, né, do SUS possam utilizar dessas constelações, que a gente possa fazer grupos nos centros comunitários, possa fazer grupos nos salões paroquiais, enfim, aonde tiver espaço, que a gente possa iniciar isso. E iniciar nos municípios que a gente já conhece, por exemplo, você em Amparo, eu em Paulínia, a Irene em Santos, a Jeca em Campinas, lugares que a gente já tem uma história. E não sei também se a Adriana, Dilma, Inês também tem histórias dentro do município, dentro do sistema de saúde, para que a gente possa começar devagarinho, né, Amarilis?
Porque depende da gente. Depende Mas da gente. você tem que ter essa capacitação, você tem que ter o espaço, porque assim, trabalho voluntário não é admitido, né? Em Então tem que Paulínia ter é. as Em Paulínia pessoas. é. Ah, tá. Em Campina Paulínia não. tem um decreto em que você preenche todo um formulário de trabalho voluntário. Então, Ah, legal. se quiser, por exemplo, se a gente precisar começar por algum lugar, não sei, Campinas ou Santos, mas assim, eu sinto que a gente precisa iniciar um movimento, e esse movimento é nosso. Não, não Ah, é o sim. governo que vem procurar a gente, é a gente que vai ter que ir abrindo esse caminho, sabe? Hum, sim. Dilma, abre a câmera para que te conheçam, que é a agente comunitária que tem feito todos os trabalhos e continua fazendo. Nossa, estás amarela, né, Dilma? Isso. Não tem, Ao contrário, não acho tem, que não vou olhar. colocaste. Talvez a câmera precisa Ao virar a câmera. contrário, É, a tá, câmera está ao Tem. contrário. é.